Olá, alunos! Chegamos à última parte da teoria celular, é onde vamos abordar o assunto sobre as organelas que constituem as células e quais são as suas funções para deixá-las vivas, a contribuição de cada uma delas. Essa é uma célula animal, eucariota animal, onde apresenta alguma das organelas que nós vamos estar trabalhando, tá? Complexo de Golgi, citoplasma, mitocôndrias, ribossomos, retículo endoplasmático, centríolos, lisossomos. Organelas. O que são e quais suas funções? Gente, as organelas são estruturas que ficam dentro da célula, mais precisamente dentro do citoplasma, que é esse composto gelatinoso, tá? Esse material que parece que é uma piscina cheia de gelatina, onde as organelas ficam boiando. E seu limite é definido por uma membrana plasmática. Vamos voltar aqui, é isso que eu estou falando. Citoplasma, gente, todo esse líquido aqui gelatinoso, onde todas essas organelas ficam, se concentram, tá? E organelas, a gente pode falar que são pequenos órgãos também. Por sermos seres pluricelulares e eucariontes, temos uma complexidade enorme dentro de nós. E são essas estruturas que vão fazer a célula funcionar. O citoplasma e a organela. A substância que compõe o citoplasma, ele se chama citosol. É um espaço no citoplasma, é um espaço onde se encontram todas as organelas. Cada organela celular, ela tem uma função. É como se fosse o nosso órgão interno. Digere os alimentos, quebram as moléculas que precisam, excretam o que for necessário e assim por diante. Vamos começar a conhecer. Funções das membranas das organelas. As membranas, gente, elas têm a função de revestir, proteger, dar forma aos organismos onde estão presentes, tá? Ela pode envolver todas as células. A membrana plasmática é ela que delimita e tem a função de permeabilidade seletiva, ou seja, o que vai entrar e o que vai sair dessa célula. A sua composição é formada de duas camadas de lipídios. O núcleo é encontrado nas células eucariontes, guarda todo o material genético, DNA, pode ser também o RNA, tá? Do ser vivo, e comanda tudo o que acontece dentro da célula. Mitocôndria. Ela tem a função principal da respiração celular. Ela produz também, gente, energia para que a célula funcione e possa exercer todas as suas atividades. Tem no seu próprio DNA seus próprios ribossomos. Aqui está o modelo do mitocôndrio. Ribossomos. Eles fazem a síntese proteica, ou seja, produzem a proteína, que são os compostos extremamente importantes para todo o funcionamento da célula, principalmente o DNA. Os ribossomos são estruturas celulares constituídas por RNA, que é o ribossômico e proteínas. Aqui só para mostrar os ribossomos aqui, olha. Eles ficam aqui grudadinhos nesse retículo endoplasmático aqui, tá? Depois nós vamos ver mais de perto. Temos também o lisossomos. Ele tem a função de digestão celular. São bolsinhas que contêm enzimas que vão realizar a degradação de substâncias dentro da própria célula. Elas podem digerir substâncias que vêm de fora. Então, é chamado de heterofagia. Ou também pode digerir substâncias que estão dentro da própria célula. Autofagia, tá? Aqui estão os lisossomos, são as pequenas bolinhas rosas aqui. Retículo endoplasmático. É um conjunto de bolsas
e tubos que têm a função principal de transportar algumas substâncias. Essas bolsas são compartilhamento que isola o conteúdo de dentro do retículo do restante do citoplasma, tá? Quando o retículo endoplasmático encontra-se sem os ribossomos, ele é chamado de retículo endoplasmático liso. São esses tubos aqui, tá? Agora, quando o retículo se encontra associado com os ribossomos, que são essas bolinhas que estão por aqui, ele já assume uma aparência diferenciada, passando a se chamar também de retículo endoplasmático rugoso, tá? Vamos ver aqui a função deles. O retículo endoplasmático rugoso tem por esse nome por conter vários ribossomos grudadinhos nele. E aí, a sua função será a síntese de proteína. A diferença é que ele vai sintetizar as proteínas que serão utilizadas fora da célula. E os ribossomos que ficam soltos pelas células irão sintetizar proteínas que são utilizadas pela célula. Já o retículo endoplasmático liso, que são aqueles tubos, eles têm a função de sintetizar os lipídios. Ele vai desintoxicar a célula e vai quebrar as substâncias tóxicas que estão ali dentro. Centríolos são formados também por microtúbulos que vão ajudar os cromossomos a se separarem na hora da divisão celular. E eles também, gente, eles vão estar presentes ajudando a locomoção de algumas células, como cílios e flagelos. Temos também na nossa célula o complexo de Golgi, formado também por bolsas, um pouco mais achatada. É como se fosse cisternas. Tem a função de secreção celular. O que acontece? Essa estrutura armazena as proteínas e empacota em bolsas, que são chamadas de vesículas, tá? E elas migram até chegar na membrana plasmática. E quando se une, a membrana se abre, liberando seu conteúdo para o meio externo, ou seja, para fora da célula. Então, hoje nós conhecemos as principais organelas. Vocês devem ler as páginas do livro, são 2 páginas somente, que vai falar sobre essas organelas e suas funções, que é 66 e 67. Devem assistir um vídeo que eu postei para vocês também, que é muito interessante, que vai ajudar na compreensão das funções. Um bom estudo e até a próxima aula.